Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Eu sou o professor Charlie e, juntamente com as professoras tutoras Andreia e Simoni, vamos aí durante 8 semanas falar sobre um assunto tão pertinente nas organizações públicas e privadas. Nós já compartilhamos com vocês a apostila, o material da semana. Esse material é o nosso pano de fundo, é sempre a nossa referência inicial para qualquer uma das semanas. E você verá, né, na explicação, tanto da apresentação da disciplina, quanto principalmente no sumário da semana 1, que nós estamos mostrando um alinhamento inicial. Então é importante que vocês realizem essa leitura, para que vocês verifiquem quais serão as nossas atividades valoradas, como que nós vamos organizar as provas, como que nós vamos organizar as atividades e como que nós vamos organizar toda a condução da nossa disciplina ao longo dessas 8 semanas. Eu sou suspeito para falar, porque uma das minhas formações, eu sou engenheiro de produção e especialista em gestão de projetos, além de mestrando em administração. Portanto, quando eu falo de gerenciamento de projetos, é algo que eu gosto muito de estudar, busco constantes atualizações, e a gente está vivendo um momento de atualização em uma das maiores fontes de referências aí de boas práticas em gestão de projeto. Então a gente tem um instituto chamado PMI, que é o Project Management Institute, que publica o guia PMBOK. E o guia PMBOK, 7ª edição, foi lançado no final de 2020, na versão em inglês ainda. A gente não tem, pelo menos no momento, até o momento, né, enquanto gravamos esse vídeo, a gente não tem ainda uma versão em português, mas nós temos mudanças relevantes acontecendo. Então o objetivo do vídeo dessa semana é explicar um pouquinho sobre o que é projetos, corroborando o que o material de vocês apresenta e mostrando também exemplos. A atividade da semana, inclusive, vai sair de um exemplo que eu mostrarei nesse vídeo. Então é importante que vocês assistam com atenção, realizem as pesquisas e a partir daí sim a gente vai começar a nossa trajetória. Lembrando que nós vamos ter 2 avaliações, mas toda semana nós vamos ter atividades valoradas. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem, espero que seja algo enriquecedor para vocês. E já vamos começar então falando da primeira semana. Na primeira semana será importante vocês realizarem a leitura da parte introdutória da unidade 1, que remete, obviamente, à introdução ao estudo de projetos. Nas páginas 11 e 12 existe uma conceituação do termo projetos e depois a gente vai ter um viés para a área de administração pública, ou seja, o uso de projetos na área pública. Então é importante que vocês leiam esses 2 conteúdos. Mas de maneira complementar, sem necessariamente repetir o que está escrito na apostila, é importante a leitura e, obviamente, vou trazer para vocês aqui uma outra abordagem. Essa imagem que aparece para vocês na tela, de uma construção, né, de uma residência, é porque muitas pessoas, quando pensam em projetos, remetem a exemplos da área de engenharia civil. E sim, a área de engenharia civil é uma área muito boa para a gente estudar projetos, porque a gente consegue verificar todo o ciclo de vida. Ciclo de vida também é um assunto que nós vamos tratar, mas a gente consegue ver todo o ciclo de vida de um projeto. Então observem novamente essa imagem. Nós temos uma planta baixa na base, né, na base da estrutura da casa, e temos a casa construída. Isso também é uma coisa muito legal para a gente falar aqui. Tem gente que acha que o projeto é só aquele desenho, é só aquela planta baixa, e não. O projeto, ele vai do início até o fim. Então é uma das características de um projeto, início e fim. Portanto, construir a casa, realizar o acabamento na casa, fazer ornamentações, fazer ajustes, faz parte do projeto. Entregar a casa construída, pronta para ser habitada e com todos os requisitos que o cliente desejou, aí sim a gente está falando de finalizar o projeto. O projeto não é apenas a ideia do desenho, a ideia do sonho colocado em papel. A parte de construção, a parte de execução também é contemplada dentro do projeto. Então, vem uma pergunta, né, sobre o que é o projeto, e aparece para vocês aí no canto superior esquerdo a imagem do PMI. Como nós falamos sobre o PMBOK, PMBOK é uma sigla, que é uma sigla em inglês, que é o Project Management Body of Knowledge. Ou seja, se a gente for traduzir,
um guia de boas práticas, um guia de conhecimento em gestão de projetos. O PMI é a instituição mais difundida, mais reconhecida internacionalmente, então a gente tem que falar dela. E no final, do final do ano de 2020, lançou a 7ª versão do PMBOK, que trouxe mudanças consideráveis. Algumas já estão sendo implementadas, inclusive, no exame que o PMI ele aplica para que os profissionais que trabalham em gerenciamento de projetos possam obter uma certificação. Existem várias certificações, mas a mais almejada é a certificação PMP, que é o Project Management Professional, ou seja, profissional em gerenciamento de projetos. Tem muitos gestores de projetos que buscam essa certificação. Então, pode ser que se você assistir esse vídeo daqui a um ano, o que eu vou trazer aqui já tenha mudado, já tenha modificado por conta dessa 7ª versão do PMBOK. Então é muito importante e eu acho que essa disciplina ela vem num momento muito interessante por conta dessa mudança. Mas sem mais delongas, o que eu falar em relação a conceito de projeto, ela vale para qualquer uma das edições do PMBOK. Então se a gente pegar a definição do PMI em relação a gerenciamento de projetos, na verdade em relação a projeto. Projeto é um conjunto de atividades temporárias, lembra que a gente falou de início e fim, realizadas em grupo, ou seja, por pessoas. É importante ter recursos, e recursos são pessoas, são máquinas, são equipamentos, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultados únicos. E essa palavra único vem a calhar porque os projetos eles são exclusivos. Então se você pegar, vamos falar de construção civil, que eu falei que é um bom exemplo. Se você pega uma grande construtora que faz projetos no Brasil inteiro, por mais que eles possam parecer similares, dentro da minha própria cidade, eu vejo um conjunto habitacional que é muito parecido com o outro porque foi construído pela mesma construtora. Mas, por mais que sejam parecidos, cada um é exclusivo. Porque talvez o preço da matéria-prima não seja o mesmo se eles foram construídos em épocas diferentes, as pessoas que trabalharam não são as mesmas, as condições do solo das duas regiões não são as mesmas, ou podem não ser as mesmas. As condições climáticas também podem ser diferentes, principalmente se você comparar uma região do país com outra região, as características culturais das pessoas que vão trabalhar no projeto e outras tantas variáveis. Então os projetos eles são únicos, eles são exclusivos mesmo, e a gente vai ter que lidar com isso. E é importante a gente trazer isso também para dentro da abordagem da administração pública, porque a administração pública ainda tem outras questões, outras variáveis, que são pertinentes, né, ao segmento. Questões políticas, questões orçamentárias, questões que trazem limitações para as conduções dos projetos. E tudo isso a gente vai sempre fazer um paralelo dos conceitos, né, das boas práticas de gestão de projetos com a aplicação direta na administração pública. Muito bem, de maneira bem rápida, já que a gente já sabe, né, o conceito de gestão de projetos, eu vou mostrar para vocês em um slide apenas, em apenas um slide, um resumo do que o PMBOK mostra para a gente. Então, observem aí o nosso quadro negro. A gente tem um projeto em uma figura geométrica elíptica. Por quê? Tem um propósito. Lá no canto superior esquerdo, a gente tem o início do projeto. Então, o início do projeto, lá na nossa elipse, canto superior esquerdo, ele ainda tem poucas pessoas envolvidas, ele tem ainda muitas ideias, ele não tem necessariamente trabalho. Então, a gente tem planejamento. À medida que o projeto ele vai evoluindo, vai chegando mais para o meio da elipse, a gente vai ter efetivamente o projeto acontecendo. Mais pessoas trabalhando, quebradeira, barulho, poeira, movimentações, problemas que vão vir a ocorrer e a modificação física efetivamente. E mais para o final, percebam que a elipse no canto inferior direito, ela fica menor novamente, porque são menos pessoas, são ajustes, são pequenos detalhes que às vezes não foram contemplados no planejamento que precisam ser realizados. Então dentro dessa elipse a gente tem o ciclo de vida do projeto. Posteriormente, a gente tem um cliente. Não tem projeto sem cliente. E o cliente ele aparece aí para vocês na imagem, né, feliz. E vocês podem até pensar, ele está feliz porque ele recebeu ali o presente, né, recebeu o projeto. Na verdade, ele está feliz porque ele ainda não abriu, porque quando ele abrir, ele pode não ficar feliz ainda, né, permanecer feliz. A gente sempre brinca que todo projeto ele gera um resultado, gera um produto. Então, o cliente ele recebe algo. A gente falou até há pouco sobre a edificação. O cliente recebe. E esse cliente ele tem expectativas que vão ser colocadas no papel por algumas pessoas que desenvolverão esse projeto.
Uma figura muito importante, a gente vai falar daqui a pouco, é o gerente do projeto. Então esse cliente ele tem esse objetivo, receber esse presente que é o produto. E aí aparece o GP, que é o gerente do projeto, não tão feliz assim como o cliente, porque ele tem que controlar tudo que vai acontecer. Mais uma figura que aparece para vocês é a figura do patrocinador. E aqui cabe uma observação importante. Ele aí aparece com uma expressão maquiavélica, por quê? Todas as pessoas colocam dinheiro em alguma coisa objetivando ganhar mais dinheiro. Ou, se alguém coloca alguma coisa sem querer ganhar mais dinheiro, pode ser um hobby, não necessariamente um investimento em uma residência ou em um projeto como nós estamos falando. Então esse investidor, essa galera, esse pessoal que vai colocar dinheiro, o patrocinador, ele pode ser a mesma figura do cliente ou não. Vamos dar um exemplo. Vamos voltar para a construção civil. Se o cliente, né, quem vai comprar a casa, é a mesma pessoa que vai injetar dinheiro na casa, então cliente e patrocinador são a mesma pessoa. Agora vamos imaginar em uma empresa, um gerente de uma área entende que precisa fazer um projeto de melhoria no processo. Ele é o cliente, mas na verdade quem vai ser o patrocinador vai ser o CEO da empresa ou vai ser aquela pessoa que tem a caneta pesada que assina o cheque. Portanto, cliente e patrocinador podem ou não ser a mesma pessoa. Muitos projetos possuem líder técnico, porque gerente de projeto não necessariamente possui conhecimento técnico sobre a área. Então, às vezes, você vai precisar de um apoio, se você for gerente de projeto, de um apoio de uma pessoa que tenha o conhecimento técnico sobre aquele assunto. De maneira não pejorativa, mas uma sigla que é muito utilizada, né? E sigla, não palavra, né? O peão. O peão ele é utilizado em projeto e é uma sigla, observem ali os pontinhos, é o pessoal especializado em atividades operacionais. Então aqui tem a massa bruta, a galera que vai trabalhar juntamente com os terceiros. Essa galera que aparece circulada para vocês formam a equipe do projeto. Continuando, o projeto tem esse termo em inglês bonitinho aí, ó, que são as deliverables, ou entregas. O cliente, vamos pensar na edificação, como nós falamos, falar da residência novamente. Ele não recebe a casa toda de uma vez. Existem as fases do projeto. E essas fases podem ser divididas em entregas. Então pense, né? Você vai ter a aquisição do terreno. Dentro de aquisição do terreno você tem pesquisas, você vai ter negociação, você vai ter documentação. Aí depois você vai fazer terraplanagem, depois você vai fazer construção, depois você vai fazer a parte de acabamento, paisagismo. Então tudo isso são fases que o cliente costuma participar e aprovar. Ele não vai, a não ser clientes, né, com um bom poder aquisitivo, o cliente não vai pegar aqui e jogar X milhões na mão de uma equipe e falar, tchau, estou voltando só quando a casa estiver pronta. Geralmente ele vai acompanhar as fases do projeto. Portanto, complementando nessas deliverables, elas formam o projeto e a gente não pode se esquecer dos riscos. Riscos, né, riscos que aparecem em forma de nevoeiros, furacões aí na imagem, são situações que nem sempre são previstas, ou ainda são previstas e você, como gestor de projeto ou uma pessoa participante da equipe do projeto, deve prever esses riscos. Mas muitas das vezes esses riscos eles não são previstos e eles desencadeiam em problemas e, consequentemente, custos para os projetos. Muito bem, então esse é um resumo do que é um projeto. Em um slide apenas a gente resume e vamos trazer aqui o que até a sexta edição do PMBOK ela apresentava, as 10 áreas de conhecimento. Então fica aí na tela, as 10 áreas de conhecimento divididas em 5 grupos de processo. Então 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E as 10 áreas de gerenciamento de projetos são todas essas que nós vamos estudar ao longo das nossas 8 disciplinas. E aqui cabe a observação que eu falei com vocês. PMBOK sétima edição, ele já caiu por terra as 10 áreas de conhecimento. Então, as 10 áreas de conhecimento na sétima versão do PMBOK é algo muito recente, muito atual que eu estou trazendo. Agora, são chamados de domínios de desempenho. E esses domínios de desempenho não são mais 10, são 8. São partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, entrega, incerteza, métricas e trabalho do projeto. Portanto, a gente ainda não tem esse material em português. O PMBOK
que é o nosso guia de conhecimento e gerenciamento de projetos, está na sua 7ª edição, mas acreditem, as 10 áreas de conhecimento, com essa nomenclatura que eu apresentei, elas estão inseridas nesses 8 domínios de desempenho, mas ainda vai trazer muitas possibilidades de discussões para as nossas conversas. E aí a gente vai chegar na atividade da semana. Antes da gente falar da atividade da semana, deixa eu só falar para vocês aqui mais algumas instruções importantes, tá? Primeiro, é a leitura da nossa unidade 1 e segundo, a gente vai falar sobre como vai funcionar a tarefa da semana. Nós vamos trabalhar sem envio de tarefa. Todas as atividades dessa semana estarão inseridas no fórum de discussão e valem 5 pontos. Então você vai ter que enviar pelo menos 2 mensagens no fórum. A primeira delas, como está explicado para vocês textualmente, vocês vão falar sobre um projeto que vocês participaram, seja em alguma área pública ou privada. Você fala assim, Charlie, eu nunca trabalhei em projeto. Bom, vamos pensar em questões pessoais. Se você faz uma viagem de fim de ano, é um projeto. Tem início e fim, a viagem tem início e fim, você tem que fazer orçamento, você tem que pensar em cronograma, quando essa viagem vai acontecer, com quanto tempo de antecedência eu vou planejar essa viagem, eu preciso separar orçamento, eu preciso verificar quantas pessoas vão viajar, qual que é o meio de transporte, e vai chegar um momento que a viagem ocorrerá, você viaja, aproveita e depois retorna. Isso se a viagem for uma viagem a passeio. Então viagem é um exemplo. Um churrasco de final de semana, uma festa de formatura, um casamento, todos são exemplos de projetos. Então a gente quer, nessa primeira parte da tarefa, que você fale para a gente, dentro do funcionalismo público ou empresas privadas ou projetos pessoais, um projeto que você já tenha conduzido. Então eu não quero apenas que você cite. Observem a palavra que eu coloquei, explique. Então eu quero que de maneira sucinta você discorra aí sobre esse projeto. Um só está suficiente. Dentro dessa mesma mensagem, eu quero que vocês pesquisem sobre o exemplo que eu vou citar e identifiquem falhas de gestão. Então daqui a pouco eu já vou falar do exemplo aqui que a gente vai trabalhar nessa semana. Então essa é a primeira mensagem. O seu exemplo de projeto somado com as percepções que você vai ter. Esse exemplo da semana, o link foi compartilhado, então esse link vai estar aí e já vou falar para vocês, chama-se Estádios da Copa de 2014 custam 66% mais do que previstos em 2010. Então vamos primeiro falar aqui do nosso slide, depois eu mostro para vocês o link da reportagem. Um exemplo nacional da Copa do Mundo, dos estádios da Copa do Mundo. A manchete de agosto de 2013, um ano antes da Copa. Lembrando que já tinha acontecido Copa das Confederações e já tinha tido reforma em vários estádios. Custo dos estádios da Copa de 2014 dispara e chega a 8 bilhões. O valor é 285% superior à previsão de 2,8 bilhões anunciada pelo governo federal em outubro de 2007. Custo do Maracanã passou de 400 milhões para 1,3 bilhão e o preço médio das arenas brasileiras é de 665 milhões. Na Alemanha, lembrando que a Copa da Alemanha foi em 2006, cada obra custou em média 300 milhões. Em 2010, na África do Sul, o valor foi de 327 milhões. Então a gente vai partindo dessa manchete, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da nossa Copa de 2014. Esse link está indo para vocês. Então olha só, estádios da Copa de 2014 custam 66% mais do que o previsto em 2010. Então eu vou pedir para que vocês leiam essa reportagem apenas como o primeiro local de pesquisa. É apenas a sugestão, tá? Esse link aqui está indo para vocês, eu quero que vocês realizem a leitura. Então o que vocês vão fazer na tarefa da semana? Além do exemplo, vocês vão falar para mim o seguinte, olha, pesquisei sobre esse exemplo citado, busquei outras fontes de pesquisa. Então, agora eu quero que vocês compartilhem comigo erros na gestão de projetos que vocês identificarem e vocês vão sugerir ainda o que poderia ter sido feito para prevenir os problemas identificados. Muito bem, eu quero que em uma mensagem vocês mostrem essas informações. Em uma única mensagem, o seu exemplo de projetos e o seu comentário sobre a construção dos estádios na Copa de 2014. E a segunda parte da tarefa é o seguinte, a segunda parte da tarefa, depois que os colegas já começarem a escrever no fórum,
Vocês vão escolher ao menos uma, pode ser duas, pode ser três, tá, gente? Sem problema nenhum, mas ao menos uma, vocês serão valorados dessa maneira. Ao menos uma mensagem de um colega que já respondeu sobre esse item 1, sobre a Copa do Mundo, sobre os estados da Copa. E vocês vão dar continuidade a essa conversa. Vocês podem sugerir algo que o colega não contemplou, vocês podem complementar a informação, corroborar com o que ele falou, trazer um outro ponto de vista. Então nós queremos que dentro desse fórum a discussão, a conversa, a geração de conhecimento sobre gerenciamento de projetos seja o mais produtivo possível. As tutoras e eu também colaboraremos com essa discussão e para que você tenha a valoração da atividade da semana, lembrando que são 5 pontos, você precisa ter essas duas contribuições, atender essas duas premissas. Para a gente finalizar, um outro link que foi disponibilizado para vocês foi do site do Ricardo Vargas. No Brasil ele é referência em gerenciamento de projetos e ele traz uma explicação da 6ª edição, lembrando que já foi lançada a 7ª. Mas assistir esse vídeo é interessantíssimo para que vocês compreendam como o PMBOK é estruturado em seus processos e seus grupos de processos, e vocês vão ter a possibilidade de fazer o download desse fluxo de processos. Portanto, sugiro fortemente que vocês assistam esse vídeo, que está aí no link para vocês, para que a discussão sobre o gerenciamento de projetos, o conhecimento sobre o gerenciamento de projetos, fique o mais pujante possível. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, espero que nós tenhamos um bimestre muito produtivo com a nossa disciplina e, obviamente, os fóruns eles servem tanto para essas tarefas que eu trouxe aqui para vocês e para dúvidas. Nosso objetivo é deixar nosso fórum bem recheado nessa primeira semana e que vocês pratiquem o uso do fórum como uma ferramenta para nós tirarmos dúvidas e para que nós compartilhemos o conhecimento. Então, eu espero vocês na semana 2. Fico por aqui. Um grande abraço.